Todo mundo gosta da história de Davi e Golias, mas quase ninguém percebe que antes de existir um gigante no campo de batalha, já existia um gigante dentro do coração de um povo inteiro. Porque o verdadeiro problema ali não era o tamanho de Golias, era o medo que ele produzia. Israel não estava perdendo uma guerra, estava perdendo a coragem. E talvez isso explique por que essa história continua tão atual. Porque hoje também tem muita gente paralisada, não porque o problema é grande demais, mas porque o medo ficou maior do que a fé. O exército de Israel estava armado, treinado, numeroso, e mesmo assim ninguém se movia. Todos os dias, por 40 dias, Golias aparecia, gritava, humilhava, provocava, e ninguém respondia. Não porque não tinham espadas, mas porque perderam a confiança de que Deus ainda estava no controle. Esse é o tipo de batalha que mais destrói, aquela que acontece antes mesmo da luta começar. E deixa eu te dizer uma coisa importante logo aqui no começo. Se isso já está fazendo sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também esteja enfrentando um gigante e se inscreva no canal, porque esse conteúdo não é só história, é confronto direto com aquilo que tem te paralisado. O Vale de Elá não era um cenário aleatório, era um corredor estratégico entre territórios inimigos. Quem dominasse aquele ponto dominava o avanço da guerra, e Golias sabia disso. Por isso ele não atacava, ele intimidava. Porque quando você faz o inimigo acreditar que já perdeu, não precisa lutar. Golias não era apenas grande fisicamente. Ele representava uma máquina de guerra, armadura pesada, armas sofisticadas, experiência militar desde a juventude. Enquanto isso, do outro lado, um exército inteiro tremia. E aqui está a ferida que muita gente evita tocar. Às vezes, o problema não é o inimigo ser forte demais. É você ter esquecido quem te protege. O silêncio de Israel gritava mais alto do que os insultos de Golias. Cada dia sem reação reforçava a ideia de que a derrota era inevitável. E é exatamente assim que o medo funciona hoje. Ele não precisa te destruir de uma vez, basta te convencer aos poucos de que não adianta tentar. Talvez o seu Golias não esteja gritando num vale, mas esteja se repetindo na sua mente. Uma dívida que parece impossível de pagar, um diagnóstico que assustou, um sonho que você enterrou porque alguém disse que não era para você. O mesmo mecanismo, intimidação constante até você aceitar a derrota como normal. E o mais perigoso de tudo é que enquanto o gigante falava, Deus parecia em silêncio. Mas silêncio não é ausência, é preparação. Essa história não começa com uma pedra voando. Ela começa com um povo que esqueceu quem era. E é exatamente aí que tudo muda quando alguém lembra. E é aqui que a narrativa começa a virar. Porque quando alguém se recusa a aceitar o medo como destino, o cenário inteiro se transforma, mesmo que ninguém ainda perceba. Enquanto um exército inteiro tremia diante do gigante, Davi nem sequer estava no campo de batalha. E isso já diz muito. Porque na maioria das vezes, as pessoas que Deus está preparando não estão no centro da cena. Estão nos bastidores, fazendo tarefas que ninguém valoriza. Davi não foi levado ao Vale de Elá como herói. Ele foi como entregador, levando pão e queijo para os irmãos que estavam na guerra. E isso dói de ouvir, porque revela uma verdade desconfortável. Às vezes, você está vivendo o seu propósito sem perceber, enquanto outros te enxergam apenas como alguém útil para pequenas coisas. Os próprios irmãos de Davi o desprezaram. Disseram que ele era orgulhoso, intrometido, que deveria estar cuidando das poucas ovelhas no deserto. Poucas ovelhas. Como se o que ele fazia não tivesse valor algum. Mas o que ninguém via é que foi exatamente ali, no anonimato do pasto, que Davi se tornou perigoso para os gigantes. Enquanto ninguém aplaudia, ele aprendeu a cuidar. Enquanto ninguém observava, ele enfrentou leões e ursos, sem plateia, sem reconhecimento, sem promessa de recompensa.
E isso muda tudo, porque caráter é aquilo que você constrói quando ninguém está olhando. Quando Davi olha para Golias, ele não vê algo novo. Ele reconhece um padrão, o mesmo medo que tentou atacar o rebanho, a mesma ameaça que tentou roubar aquilo que estava sob sua responsabilidade. A diferença é que antes, o campo de batalha era silencioso. Agora era público. E aqui entra uma curiosidade que quase ninguém comenta. Davi não improvisou. Ele já tinha vencido batalhas parecidas, só que menores e invisíveis. É por isso que a confiança dele soa tão diferente da arrogância. Ele não está tentando provar nada. Ele só sabe do que Deus já foi capaz de fazer. O problema é que a maioria das pessoas quer o microfone antes do deserto, quer o palco antes da formação, quer o reconhecimento antes do processo. Mas Davi foi treinado na solidão, na rotina, no cansaço, na fidelidade ao pouco. E talvez isso esteja falando diretamente com você agora. Porque você pode estar se sentindo esquecido, subestimado, fazendo coisas que parecem pequenas demais. Mas pequenas tarefas, feitas com fidelidade, criam pessoas capazes de enfrentar gigantes quando ninguém mais consegue. O gigante que Davi venceu no campo só caiu porque outros gigantes já tinham caído no secreto. E isso explica por que, quando todos recuam, ele avança. Não por impulso, mas porque ele sabe quem é, mesmo quando ninguém mais sabe. E quando alguém tem essa clareza, o medo perde o controle. Golias não aparece na história apenas como um homem grande. Ele surge como um símbolo de domínio. Cada detalhe da sua descrição não está ali por acaso. Altura, armadura, lança, escudo, tudo comunica a mesma mensagem. Vocês não têm chance. A armadura de Golias pesava mais do que muitas pessoas conseguiriam carregar. Isso não era só proteção, era intimidação visual. Antes mesmo de lutar, ele já vencia pelo olhar. E é curioso perceber que a Bíblia descreve com tanta precisão esse homem, porque muitas vezes o medo também se apresenta assim, pesado, barulhento e impossível de ignorar. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias repetia o mesmo ritual. Ele não mudava a estratégia, porque não precisava. A repetição é uma arma poderosa. Quando algo é dito muitas vezes, começa a soar como verdade. Israel começou a acreditar que aquela derrota era inevitável. Golias não desafiava soldados. Ele desafiava a identidade de Israel. Ele zombava do Deus vivo. E aqui existe um detalhe que passa despercebido. Nenhum guerreiro se levantava não por falta de habilidade, mas porque ninguém queria assumir o risco de fracassar publicamente. O medo de errar diante de todos é paralisante. É mais seguro ficar imóvel do que tentar e falhar. E Golias sabia disso. Ele não precisava matar ninguém. Bastava manter todos presos à própria insegurança. Existe ainda uma curiosidade que poucos comentam. Golias não caminhava sozinho. Ele tinha um escudeiro à frente, um homem menor protegendo o gigante. Isso revela algo profundo. Até os maiores gigantes precisam de apoio para se manter de pé. Eles parecem invencíveis, mas dependem de estruturas que sustentem sua aparência de força. Mais tarde, a Bíblia revela que Golias tinha irmãos, gigantes também. Ou seja, aquela ameaça não era isolada, ela fazia parte de um sistema. E sistemas de opressão sempre tentam se perpetuar, mesmo depois de uma grande queda. Quando Davi observa Golias, ele não se impressiona com a armadura, ele se incomoda com a afronta. Porque quem entende sua identidade não se curva à intimidação. O gigante parecia forte, mas estava exposto, barulhento demais, seguro demais. E é aqui que a história começa a deixar pistas de que aquele confronto não seria decidido pela força bruta. Porque gigantes que confiam demais no próprio tamanho quase nunca percebem onde estão vulneráveis. E enquanto todo mundo via um monstro impossível de derrotar, Davi enxergava algo diferente. Um alvo.
Talvez o mais impressionante nessa história não seja o tamanho do gigante, mas a forma como ele caiu. Golias estava coberto de ferro da cabeça aos pés, menos no rosto. E isso não é detalhe técnico, é lição de vida. Porque muitas vezes, aquilo que parece invencível tem uma brecha óbvia, mas só enxerga quem não está paralisado pelo medo. Davi escolheu uma arma que conhecia. Não tentou se parecer com Saul. Não tentou lutar como os outros. Ele foi do jeito que sabia ser. E isso conversa diretamente com a nossa vida. Quando tentamos vencer batalhas usando identidades que não são nossas, perdemos força. Quando lutamos a partir de quem realmente somos, até o improvável funciona. Existe uma curiosidade pouco comentada. Estudos apontam que Golias pode ter sofrido de acromegalia, uma condição que causa crescimento excessivo e também afeta a visão. Isso explicaria por que ele precisava de um escudeiro à frente e por que não percebeu o perigo se aproximando. O gigante era grande, mas não enxergava bem. E quantas vezes os maiores problemas da nossa vida também são assim? Assustam, fazem barulho, mas não veem além do próprio tamanho. Na prática, essa história se repete todos os dias. O medo que te impede de tentar algo novo. A voz que diz que você não é capaz. O passado que insiste em te definir. Tudo isso funciona como Golias. Grita, ameaça, intimida, esperando que você desista sem lutar. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Não é preciso derrubar todos os gigantes do mundo. Basta enfrentar aquele que está te impedindo de avançar agora. E talvez o seu gigante não caia com força, mas com decisão. Com um passo à frente quando todo mundo espera que você recue. Com fé quando o cenário diz o contrário. Com coragem para ser quem você é, mesmo quando isso parece pouco. Se essa história falou com você, não guarda isso só para si. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que também esteja enfrentando um gigante e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de histórias antigas. A gente fala de batalhas reais que ainda estão sendo travadas hoje.